Um mundo que muitas vezes não paramos para contemplar. Uma engenharia da natureza regada a sol, água e pelos nutrientes do solo. As plantas produzem oxigênio, alimento, fibras e ajudam na preservação e tratamento de doenças. Tudo isso sem fazer alarde. São trabalhadoras silenciosas e absorvem o dióxido de carbono, um importante gás do efeito estufa. A vida discreta delas já motivou muitos estudos, e a ciência responsável por isso é a botânica. Para entender um pouco como essa história começou aqui no Brasil, o Meio Ambiente por Inteiro te convida a embarcar na viagem de Maria Leopoldina, a primeira mulher de Dom Pedro. A apaixonada pela ciência, a esposa do imperador, trouxe pesquisadores da Europa, entre eles o médico e naturalista alemão Carl von Martius, em 1817. Responsável pela equipe de botânica. Tanto que no dia 17 de abril, data de nascimento de Martius, é comemorado o Dia Nacional da Botânica. Com ele, a biodiversidade ganhou força no exterior e muitas plantas coletadas no Brasil foram levadas para a Europa. O trabalho mais recente sobre essas espécies veio com o projeto Reflora. Estudantes e pesquisadores enfrentaram um desafio: trazer o conhecimento dessas plantas levadas daqui e compartilhar as informações. Agora, a professora de botânica da Universidade de Brasília, Micheline Silva, diz que o foco dos pesquisadores da universidade está na contribuição de um naturalista que veio ao Brasil na época do Império para cuidar dos jardins dos palácios. Auguste Claziou coletou, na época, muitas plantas do grupo das briófitas. Nós fomos a Paris, vimos todas essas plantas, estudamos essas plantas, identificamos, fotografamos e trouxemos toda essa informação para o Brasil. Não é mais o Reflora, mas é um projeto, é uma sequência, é um outro financiamento, onde nós estamos seguindo toda a rota desse naturalista, o Claziou, e recoletando todas as amostras de briófitas, tudo de briófita. Com isso, o que a gente vai conseguir? A gente consegue saber se a flora de briófitas que existia antigamente é a mesma que existe hoje, se essas plantas elas permanecem, ou se algumas delas sumiram, não existem mais naqueles lugares, ou se até existem outras plantas invasoras que agora estão ocupando aquele nicho. Só de briófitas, o herbário da UNB tem 20 mil exemplares. São plantas de diferentes partes do mundo, resultado de contribuição dos países ou da expedição dos pesquisadores brasileiros. Júlia é aluna de doutorado em botânica da universidade. Já participou de uma das missões na Antártica. Nós temos um projeto que está em andamento desde 2014 e desse projeto nós temos a maior coleção da América Latina de briófitas guardadas aqui, depositadas no herbário da universidade. E nós temos um projeto único, que é um projeto realizado do ponto de vista molecular. Nós realizamos um trabalho que estuda o DNA dessas plantas, né, e estamos aí com diversos artigos, diversos resultados em andamento, para entender um pouco melhor o funcionamento dessas plantas, a relação dessas plantas com outras espécies, e é um trabalho que tem sido bem efetivo. De volta ao cerrado, inspiração em cada movimento da natureza. Cheiro de mato, tranquilidade. Imagine trabalhar num cenário como esse. Jardim Botânico de Brasília. Tem 1.300 espécies de plantas catalogadas. Elas representam 10% da biodiversidade do cerrado. Tudo isso em apenas 5.000 hectares. A caminhada na mata é para alimentar o herbário do Jardim Botânico. Os pesquisadores coletam plantas nessa área pelo menos uma vez por mês. Trabalhar no Jardim Botânico para um botânico é um sonho realizado, que a gente estuda para isso, né?
eu fiz minha graduação, mestrado, doutorado, todo voltado para a botânica. Então são aí mais de 15 anos de estudo. E estar aqui hoje podendo trabalhar para a população, porque quando a gente está trabalhando no órgão público, a gente trabalha para a população. E levar esse conhecimento adiante é muito gratificante para a gente. Um trabalho de formiguinha, cuidadoso, para ajudar a preservar o bioma. A gente sabe a época de floração de cada planta, né? Já que a gente já trabalha há um certo tempo com cerrado. E aí a gente sempre está de olho, né? Ah, eu sei que está na época da floração da espécie tal, vamos lá ver como é que está a área, ou se choveu muito, ou se o sol está muito forte. Aí a gente sai para poder fazer as expedições e coletar o que tiver florido. Neste prédio fica toda a documentação do herbário. As plantas, depois de desidratadas, são guardadas em pastas. Cada plantinha tem detalhado o nome da família e, quando é possível, o nome da espécie. Outra informação fundamental, o ponto exato da coleta. O herbário possui 34 mil espécimes no catálogo. São exemplares ou amostras de plantas. No meio desse material, a Priscila separou algumas descobertas. Essa espécie daqui, eu sei que ela é uma espécie nova porque eu conheço todos os tipos dessa família, desse grupo, e eu sei que não tem nada parecido com isso. Então é por isso que ela está sendo tratada como uma espécie nova. Por isso elas ganham um código. Tem um código de barras por quê? Porque a gente está digitalizando toda a coleção e disponibilizando essa coleção online. Isso facilita o estudo de outras pessoas. Tem gente que está estudando em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, e é mais difícil dessa pessoa se deslocar até o Distrito Federal para poder estudar nessa planta, mas quer conhecer a flora local, né? Porque hoje em dia os estudos abrangem grandes áreas, né? Assim fica bem melhor observar cada detalhe. Textura, manchas, cor. O herbário digital do Jardim Botânico de Brasília é certificado pelo Jardim Botânico de Nova York. Isso significa que é fiel depositário. Alunos de mestrado, doutorado procuram espaço e levam amostras das plantas. Uma mão na roda para desenvolver novos estudos sobre a botânica. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira fala sobre os benefícios nutricionais das plantas transgênicas e os possíveis riscos à saúde de quem consome o produto. No mundo, tudo evolui, até a comida. O milho, o feijão, as verduras que vão ao prato não têm as características e propriedades nutricionais dos mesmos alimentos encontrados na natureza há centenas de anos. No segundo bloco do programa, vamos falar sobre a transgenia. Quando a pesquisa e a tecnologia se encontram, o resultado pode ser impressionante. Muito se fala sobre transgênico, mas será que as pessoas entendem de fato o que é a ciência do organismo geneticamente modificado? Resumindo, é quando o DNA de uma planta é alterado e ela passa a ter novas características. Para ficar mais claro para você, imagine a seguinte situação. No seu quintal há dois coqueiros, um baixo, outro alto. A água de coco do pé mais baixo é azeda, diferente do coqueiro alto, que tem a água bem docinha. Só que é tão difícil conseguir pegar o coco. Aí você pega o gene da planta mais alta e aplica na mais baixa. Mudou o DNA, correto? De repente, o coqueiro baixo passa a ter água docinha. Seria uma maravilha, né? A pesquisa descobriu que alterar o gene de uma espécie é uma estratégia para reduzir perdas no campo. Uma planta mais resistente a pragas e mais nutritiva, por exemplo, é o que busca quem trabalha no campo. Esse advogado, membro da Comissão de Direito do Agronegócio da OAB do DF, explica que no Brasil cerca de 80% das grandes culturas, como soja e milho, são transgênicas.
principalmente porque representam uma produtividade maior e um menor custo para o agricultor, né? E há diversos estudos de que eles são bons para o meio ambiente, que não causam maiores prejuízos, né? Apesar de haver discussões muito ideológicas sobre essa questão, a verdade é que estudos científicos atestam essa segurança, essa biossegurança, e até por isso que há esse grande uso. A Embrapa tem o mesmo entendimento do advogado quanto aos benefícios ambientais dos alimentos modificados. Segundo a empresa, a tecnologia aplicada nas lavouras transgênicas diminui o impacto sobre a natureza. As plantas modificadas são mais resistentes a insetos e pragas. Com isso, o produtor rural diminui a aplicação de produtos químicos. Ele ainda economiza água para preparar os agrotóxicos e também diminui o combustível para os tratores e máquinas usados para aplicar o produto no plantio. O meio ambiente por inteiro veio ver de perto como é o trabalho dos pesquisadores que modificam o DNA das plantas. Estamos na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. O processo de transformação genética começa no laboratório. Depois a planta vem para a sala de cultivo in vitro, onde os pesquisadores fazem a seleção de acordo com o gene que eles buscam. O próximo passo é na casa de vegetação. Aqui a planta pode passar meses ou anos. O processo de geração dessas plantas já é um processo lento, né? Nós precisamos gerar muito conhecimento para desenvolver as estratégias que vão levar à geração dessas plantas, né? Então, muitas vezes, para que um projeto de pesquisa chegue ao seu ponto final, né, ao produtor e ao consumidor, nós estamos falando aí de, normalmente, entre 10 e 15 anos, é um processo bastante longo. Francisco é engenheiro agrônomo, doutor em biologia molecular, pesquisador da Embrapa há 3 décadas. Ele explica que a função dele e de tantos outros colegas de profissão é quebrar barreiras em benefício da agricultura e da saúde humana. O pesquisador conta que recentemente a Embrapa desenvolveu um feijão resistente à pior ameaça da cultura, o vírus do mosaico dourado, transmitido pela mosca branca. Esse feijão foi aprovado para ser comercializado em 2011. Por que os produtores rurais não estão plantando ele ainda? Bom, depois da aprovação pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, nós tivemos que seguir o processo de geração de dados para proteção de cultivares. Então, nós geramos novas cultivares a partir desse evento que foi aprovado e começamos a produzir sementes, né? Então, hoje nós estamos discutindo o lançamento dessas plantas, dessas variedades para os produtores, né? E já temos 20 toneladas de sementes produzidas que eventualmente vão se transformar nas sementes a serem cultivadas. Francisco é o responsável por várias casas de vegetação. Dentro de cada estufa, um alimento diferente. Na de soja, por exemplo, tivemos uma surpresa. Aqui, por exemplo, nós temos a mesma variedade de soja. A diferença é que essa planta tem um gene a mais do que a outra, que faz com que ela seja mais resistente à falta d'água. As duas plantas não foram irrigadas e o resultado é impressionante. É visível que essa aqui está murcha e que vai ter problema no desenvolvimento, enquanto essa está cheia de vida e a produtividade vai ser bem maior. Soja mais resistente à seca é mais uma vez sinal de economia de água, já que esse é um fator limitante para a agricultura. Agora a gente fala de um assunto que interessa muita gente, mas principalmente as mulheres que estão ou pretendem ficar grávidas. Quem passou pela fase de gestação sabe a importância de manter o ácido fólico em dia, a vitamina que previne malformações no bebê. Agora você de casa deve estar se perguntando o que isso tem a ver com toda essa alface que está aqui, né? Calma que eu explico agora. Graças à pesquisa, essas folhas são um prato cheio para quem procura ácido fólico, com 15 vezes a mais de vitamina que uma alface convencional, que a gente encontra em feiras ou supermercados. Aqui a gente tem um exemplo de como a pesquisa tem se esforçado para mudar a nutrição das plantas e, consequentemente, nossa saúde. O cultivo da alface biofortificada e enriquecida com ácido fólico é o mesmo da convencional. O sabor não muda em nada. A única e grande diferença é a propriedade nutricional. Pergunta ao pesquisador por que as pessoas não estão comendo ainda esse alimento tão saudável. Nós temos que seguir a legislação de biossegurança que nos exige fazer uma série de testes para mostrar que essa alface é segura para o consumo humano
e para o meio ambiente e que possa ser cultivada, né, usada na agricultura do Brasil. Para uma nova variedade de hortaliças ou verduras chegar à mesa do consumidor, demora cerca de uma década. Nesse tempo, são feitos testes para garantir a segurança alimentar. Esse advogado também reforça que a proteção de cultivares é estabelecida por leis. Inicialmente surgiu a Lei de Proteção à Propriedade Industrial, em 96, a Lei 9278/96, e no ano seguinte, em 97, surgiu a Lei 9456, que é a Lei de Proteção das Cultivares. As primeiras sementes, os primeiros organismos que estiveram no Brasil sobre essa questão vinham segundo a ótica da Lei da Proteção da Propriedade Industrial. Logo depois, a partir do advento da Lei de Proteção de Cultivares, passaram a ser objetos de registro outros cultivares segundo esse diploma legal. Voltamos à conversa com o pesquisador Francisco. No bolso do jaleco, ele carrega um milho ancestral, o primeiro encontrado na natureza. As plantas, de uma maneira geral, as plantas que nós estamos consumindo, elas foram muito modificadas pelo homem, né? Desde que o homem começou a fazer agricultura, por diferentes métodos, né? O milho, por exemplo, né? Isso aqui é o parente ancestral do milho. É uma planta e um grão tão diferente do milho que nós conhecemos, que mesmo os cientistas debateram durante algum tempo se esse aqui era o ancestral do milho. Porque é uma planta, nós temos até dificuldade de reconhecê-lo como parente do milho, né? Mas esse é o milho que está na natureza e ele é muito diferente da planta que nós usamos hoje, né? E a planta que nós usamos hoje é o resultado dos processos de modificação genéticas feitas pelo homem. Mesmo com tantos benefícios nutricionais, os transgênicos dividem opiniões, principalmente no campo da genética, sobre os possíveis riscos à saúde do consumidor. Para alguns especialistas, a planta modificada em laboratório pode causar câncer e alergia. Isso foi uma grande preocupação da Anvisa e dos órgãos de saúde pública no Brasil, nesse sentido de que as plantas transgênicas produzissem alimentos que podiam causar algum tipo de alergia. Passado todos esses anos, se verificou que o mundo inteiro consome derivados de plantas transgênicas e pouca informação tem na literatura científica, poucos casos relatados de casos de alergenicidade devido ao consumo de derivados de plantas transgênicas. Apesar disso, o professor da Universidade de Brasília alerta que as plantas transgênicas são mais resistentes às pragas. Isso, segundo ele, fez com que as ervas daninhas também desenvolvessem mais resistência contra os herbicidas. Vendo que isso poderia afetar a produção nacional, a própria Anvisa autorizou em 2004 o aumento em até 50 vezes o limite permitido do uso de glifosato em alimentos à base de soja, por exemplo. Resultado, o Brasil se tornou líder mundial no consumo de agrotóxicos. A questão dos agrotóxicos hoje no Brasil é uma preocupação mundial. O Brasil é o país que mais consome agrotóxico no mundo e isso vai parar à nossa mesa. E as plantas transgênicas têm uma parcela de responsabilidade sobre isso. No próximo bloco, Bob de Souza mostra como é possível montar um jardim com plantas nativas da região. Você também vai conhecer um viveiro com mais de 400 espécies da flora do Cerrado. A gente volta já. A biologia e a botânica ajudam a quebrar paradigmas do conhecimento e da estética. O velho padrão de jardins bem aparados, podados em grande estilo, isso veio da Europa e se instalou no imaginário do brasileiro. E pouco tem a ver com a vontade da natureza. Pesquisadores da Universidade de Brasília trabalham com a noção de que os biomas precisam encontrar o próprio caminho quando o assunto é paisagismo. E o Cerrado tem muito a contribuir para os jardins naturalistas. A ideia de um jardim naturalista é relativamente simples. Por exemplo, este capim aqui é um capim típico do Cerrado. Por isso ele está aqui nesse jardim. Mas também tem essa grama. Essa grama é um tapete, aparadinha.
ela não tem nada a ver com o cerrado. E ela vai ser retirada aqui desse jardim logo, logo. Então nós temos cerrado aqui, a graminha aparada invasora e mais cerrado. Os alunos do Instituto de Biologia plantaram de tudo aqui. Tem cerca de 40, 50 espécies mais ou menos. O amargoso, tem aqui também a macela. A macela é conhecida no Brasil todo. Fazem chá, fazem travesseiros e até almofadas com essa erva. Bom, mas nada disso seria possível sem o trabalho exaustivo dos insetos. Mas não é fácil você ter insetos num jardim novo. Aí os alunos tiveram uma bela sacada. Construíram um hotel só para os bichinhos. Os insetos, como sabemos, são responsáveis pela manutenção do sistema ecológico do planeta. E quando você pretende cultivar um jardim com espécies exclusivas do bioma cerrado, por exemplo, a germinação e a alimentação do solo precisam desses seres que vivem a 1 palmo de profundidade no solo. Essas casinhas abrigam espécies em pedaços de madeira, argila e capim de decomposição. O hotel aceita de tudo um pouco. Vamos olhar de perto esse jardim naturalista. A novidade é que as gramíneas e os arbustos foram plantados há menos de 2 anos. E o motivo veio de um drama que abalou a UNB. A aluna de biologia Luísa Ribeiro foi assassinada no campus em 2016 e as colegas queriam homenageá-la. A comunidade acadêmica entendeu o momento e surgiu a ideia do plantio de algumas espécies em um espaço entre 2 edifícios do Instituto de Biologia. O Jardim Luiz Ribeiro, ele traz para dentro do Instituto de Biologia uma forma da gente conhecer mais as plantas do Cerrado e conviver mais com as plantas do Cerrado. Isso ainda é muito raro no Brasil, a gente usar plantas nativas que não sejam árvores, então as herbáceas e os arbustos, no paisagismo. A gente não usa as plantas do Cerrado porque existia uma crença de que era muito difícil plantar plantas do Cerrado. E a gente está vendo que não. Então, dentro do Instituto de Biologia, a gente está tendo esse aprendizado coletivo, né, de forma que vários alunos e vários professores estão contribuindo. E também é uma forma da gente lembrar uma coisa muito grave, muito triste que aconteceu aqui, que foi o feminicídio da Luíse. Então, é uma forma da gente todos os dias se lembrar disso para tentar evitar que outras formas de violência contra a mulher aconteçam novamente. Essa é a Luísa, uma das responsáveis pelo Jardim Naturalista. Ela toca um pé de brinco de princesa e sente a recompensa por trazer o cerrado para a jardinagem. Com a simplicidade de quem gosta de ler a natureza, ela fala dos modelos estéticos importados. O ser humano tem meio uma certa mania de organizar demais as coisas e a gente gosta do tapetinho de grama, do arbusto quadrado, né? Aquele negócio cortadinho, podadinho, aquele arrumadinho, organizado, né? A gente chama isso de arrumado. E justamente não só a gente fica copiando esse jardim europeu quadradinho, vamos dizer assim, mas os próprios europeus estão adotando uma nova tendência do jardim naturalista, justamente, que tem formas mais naturais também. Bruna faz o 8º semestre de Biologia. É uma das fundadoras do Jardim Luiz Ribeiro. Ela estava presente quando a primeira espécie foi plantada. É esse pé que está entre nós, ao fundo. Eu era colega da Luísa, a gente era da mesma turma e depois do falecimento dela a gente fizeram várias homenagens na UNB e uma delas foi o plantio de uma muda de ipê rosa aqui no Instituto de Biologia. O ipê, no caso, é esse daqui, né? Isso. E se alguém tiver interesse em fazer um paisagismo com espécies do Cerrado no Distrito Federal, o caminho mais curto é conhecer os viveiros públicos. Janaína cuida de mais de 400 espécies da flora nativa, entre arbustos e árvores maiores. Os técnicos dos viveiros auxiliam qualquer pessoa que queira plantar em áreas públicas, por exemplo. Todas as mudas produzidas na Nova Cap, ela é para atendimento público, né? Para atendimento da população. Tanto para a arborização urbana, né? O plantio de árvores, a substituição de árvores antigas, e alguns sistemas de reflorestamentos, entendeu? As margens das rodovias. E também as mudas menores são plantadas nos balões, né? Nos balões, nas interseções, todos esses jardins públicos da cidade. E assim chegamos ao final do Meio Ambiente por Inteiro.
Para rever este e outros programas, acesse tvjustiça.jus.br. E se quiser mandar um e-mail para a gente, o endereço é meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Acesse também o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até a próxima!